falar um pouco de Burle Marx e do papel dele, da importância dele como jardineiro, como pessoa, né, na área do paisagismo, é uma responsabilidade, porque ele é uma grande influência para todo mundo que trabalha nessa área, tanto para os paisagistas, como para os pesquisadores, como para quem mexe com a história da construção da arquitetura, né, do nosso país. O trabalho dele teve início por aqui em Recife. E o caminho que ele trilhou foi muito diferente dos outros paisagistas da sua época, né, e de outras épocas, onde ele começou a reconhecer o valor da nossa flora e a importância dele, a meu ver, passa muito por isso, pelo carinho que ele passa a partir dessa relação com a planta. Ele não é só um profissional que trabalha com o objeto planta. Ele trabalha com planta ser vivo, ele trabalha com a planta com um amor, transparecendo, transfigurando essa relação de respeito e de construção mesmo desse ambiente a partir do que é que a planta quer, como que a planta deseja ser tratada naquele jardim. Eu tive a oportunidade de visitar o sítio Burle Marx, que eu acho que é um local onde você encontra realmente a identidade do trabalho dele, porque lá está as coleções que ele montou, foi o local onde ele aclimatou várias espécies. Apesar de eu trabalhar aqui no Jardim Botânico com muitas plantas e conhecer muitos pesquisadores e ver sempre essa relação e o respeito à planta, a forma como ele trata é muito diferente. Então eu tive a oportunidade de conhecer os sombrais, que é os locais que a gente aqui chama de telado, onde a gente guarda a planta para ela ficar numa condição de meia sombra. E esses sombrais, ele tem um carinho tão grande que os sombrais tinham o nome dos amigos dele. Então tinha o sombral Margaret Mee, tinha o sombral de uma outra pessoa lá, tinha o sombral, então ele saía colocando o nome dos amigos naquelas grandes áreas de vegetação. E ali ele procurava colocar as plantas de forma que se identificasse qual a melhor condição para aquela planta, entendeu? Melhor condição de terra, melhor condição de luz, melhor condição de água e a melhor condição também de relação com as outras plantas. Então você via que existia uma continuidade, você não encontrava as plantas misturadas aleatoriamente, elas estavam ali, apesar de ser um local apenas de viveiro, mas as plantas estavam dentro de uma ordem, tinha uma sinergia entre elas, né, de como elas estavam ali organizadas. E a surpresa era tão grande que as plantas que a gente vê por aqui, às vezes na sementeira ou no supermercado, ou em qualquer coisa que tem uma folhinha pequenininha, lá você vê as plantas exuberantes, né, com folhas incríveis, um colorido muito
colega que estava com a gente, ela brincava, disse, é porque aqui eles usam adubo de elefante, porque as plantas são tão ricas, né, que parece que você tá... E não é. O que que existia realmente era essa condição ideal da planta estar no local onde ela podia ter toda a sua beleza, toda a sua consistência. E ele fez isso com plantas de diversos biomas. Então, por isso o sítio Burle Marx, ele tem um desenho, ele escolheu essa propriedade com muito olho clínico. Ele pegou uma região do Rio de Janeiro que tinha um clima que iniciava no Baixio, onde você tem uma região mais úmida, um clima mais frio e mais sombra, e aí depois ele pega uma parte que sobe e que tem uma área com pedras e que tem uma insolação muito grande, tem uma área que leva mais vento, uma área que tem menos vento. Ele construiu a casa dele num local que cria uma barreira para o vento também. Então atrás ele já tem um outro microclima, né, um outro microambiente. E nesse desenho de geografia, ele conseguiu ir construindo ali dentro locais e pequenos ecossistemas. Então, Burle Marx tinha um respeito muito grande pela profissão do jardineiro, pela pessoa que manuseava as plantas. E ele chegava a dizer que não existe jardim sem jardineiro. Ele detalhava os projetos, ele acompanhava a implantação dos projetos de forma a ele ver se realmente a pessoa que estava ali cuidando sabia o que estava fazendo, por que estava fazendo, como estava fazendo, para que aquela riqueza realmente conseguisse atingir a maior quantidade de pessoas, desde as que cuidam às que visitam o jardim. E esse momento que eu passei lá, eles estavam organizando alguns arranjos, que é uma das coisas que o Burle Marx fazia, que eram arranjos tropicais. E eles estavam fazendo um belíssimo arranjo. A minha vista já estava pronto, já estava perfeito. E eu fui tirar algumas fotos e eles disseram, não tire não, porque ainda falta a gente colocar a planta vermelha, ainda falta colocar a folha laranja, ainda falta colocar... isso, falta concluir, a obra ainda não está pronta. E você via naquele momento assim a riqueza e a dedicação com que a pessoa faz o seu trabalho, com muito amor, né? Com muito carinho. E aí você percebe porque o sítio é tão bonito, né? Porque mesmo ele não estando mais lá, as coisas continuam sendo feitas da forma como ele ensinou. Então o carinho continua passando para as plantas e para a forma como elas estão lá. Então, falar um pouco do Burle Marx também, a nossa relação aqui enquanto Jardim Botânico em Recife. E o Jardim Botânico ele tem a missão da conservação da flora. Quando você fala de conservação de flora, você pode ter 3 viés de atuação dessa conservação, que seria através da pesquisa, da conservação em si, que é manter os jardins e manter as plantas e as coleções, como também a educação ambiental. Então, quando a gente fala de educação ambiental e fala em Recife, não tem como não falar do Burle Marx. E dentro desse trabalho, a gente tem um curso de jardinagem aqui, que aí busca também qualificar os nossos jardineiros e formar a mão de obra para a cidade.
E dentro desse projeto a gente tem uma dedicação exclusiva, né, no curso para falar um pouco do trabalho, do formato, de como o Boulé Marx montava os seus jardins, de como um pouco dessa história. Então a gente procura disseminar esse conhecimento para os jardineiros. Nós temos uma equipe de jardineiros aqui, alguns deles formados dentro desse próprio curso, e onde a gente passa também um pouco dessa riqueza desse trabalho, para que ele conheça, identifique as plantas e trabalhe também nessa mesma linha, né, de respeito à natureza, de respeito como que a planta gosta de ser tratada. Então, o Boulé Marx também tem essa importância de tratar a planta de forma natural, muito mais orgânica, muito mais de deixar a planta se desenvolver e dar a ela apenas a condição melhor que ela precisa para transfigurar sua beleza e fazer bem o seu papel no jardim, que é nos encantar, que é quebrar um pouco dessa monotonia do concreto, da cidade cheia de fumaça, né? Então, o jardim ele é um lugar de paz, é um lugar de reflexão, é um lugar de amor. Então, ele consegue fazer isso. E é isso.